Bom dia a todos, boa tarde. Muito obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente nesse Toca Falar Disso, nesse momento tão especial que é um imenso prazer para a gente estar aqui com você, artista, escritora e tantas outras coisas que a gente vai conversar nesse tempo. E seja muito bem-vinda e muito obrigada também por estar com a gente, por todos que estão nos acompanhando. Oi, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Perdão, não queria te atropelar. Nada. Muito obrigada. A ideia é nosso bate-papo, a gente está junto mesmo, uma complementando a outra. Sim, a gente complementa uma outra. Muito obrigada por me ceder esse espaço. Eu peço licença para começar saudando a minha ancestralidade. Gratidão por esse espaço. Gratidão também, Terezinha, por esse momento estar aqui com você. Gratidão por tudo que você tem feito, né? Não só com a literatura, com a arte, a divulgação também de autores, abrindo espaços para nós que estamos aqui na Europa, o pessoal do Brasil também, você também não esquece e mantém muito essas raízes, essa forte história, né, que a gente carrega quando a gente muda de país, e que é muito importante que só quando a gente muda de país que a gente começa a perceber o quanto é forte mesmo as nossas raízes, o quanto é importante a gente carregar a nossa ancestralidade através dos caminhos que a gente percorre nos novos espaços, no novo mundo. Terezinha Malaquias, eu vou te apresentar, mas você tem muito mais coisa para falar. Então, para ficar uma coisa mais dinâmica, eu vou fazer uma breve apresentação só para as pessoas saberem quem é Terezinha Malaquias, e depois você complementa contando um pouco da sua história, da sua saída do Brasil para a Alemanha e como foi toda essa tua trajetória, tanto quanto artista como escritora. Terezinha Malaquias é artista formada na Alemanha, onde mora há 12 anos. Eu não vou falar o Instituto da Edith, porque eu não sei falar alemão direito. Você depois responde. Aos 11 anos, só que de idade, foi quando se apaixonou pela poesia. E essa paixão virou amor. É escritora, poeta, modelo vivo e performer. Autora dos livros Modelo Vivo 1, Menina Coco, português e alemão, entre outros. Participou de antologias e coletâneas no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha e Portugal. E, fora isso, tem um canal no YouTube com seu nome para publicação de vídeo poesias e vídeo performance. Me conta mais ou menos como é que começou tudo isso. Ok, Adriana. Você me apresentou super bem, muito obrigada. Mas é tanta coisa, né? Estou aqui há tantos anos e são muitos anos de trabalho. Então, assim, eu nasci com desejo de arte e com 5 anos eu pedia para os meus pais para que nós mudássemos para São Paulo, capital. Eu nasci em Minas Gerais, em Frutal, e eu já sabia com 5 anos que se eu quisesse ser artista como eu queria muito, eu tinha que mudar para São Paulo, para uma cidade grande. Bom, comecei a minha carreira, comecei a escrever com 11 anos, em Frutal. Depois mudei para São Paulo com 12 ou 13 anos, para a capital. Comecei a desfilar com 17 anos, me tornei manequim e modelo fotográfico, mas sempre escrevendo, sempre escrevendo. Bem mais tarde, iniciei minha carreira como modelo vivo e encerrei a minha carreira depois de quase 28 anos, o ano passado, em abril de 2020, uma carreira que eu sou muito grata a ela, porque me acolheu, me abraçou, assim. Eu conheci pessoas incríveis, artistas, que são meus amigos, que eu levarei para a minha vida inteira. E eu sei que eu cresci muito como ser humano, me tornei muito melhor quando eu me tornei modelo vivo, por estar em contato com essas pessoas. E, assim, o canal que eu tenho tentado divulgar escritoras, escritores e também artistas visuais, artistas plásticos, artistas do teatro, da performance, que eu também venho dessa área. Estudei teatro e performance no Brasil, mas me formei aqui na Alemanha, numa escola antroposófica, que é a Edith Marion Kunstschule. E assim,
Aqui eu tenho, aqui em Freiburg, eu continuo trilhando o meu caminho, tanto na literatura quanto nas artes visuais. O que eu mais amo fazer assim é performance, e por isso eu tenho um canal para colocar vídeo performance, tenho participado de residências artísticas, aliás, vou fazer uma em breve, assim, uma residência artística online nesse momento, mas no ano passado eu fiz uma residência artística em Frankfurt. E que mais? É muita coisa. Tem o café da manhã, a live que eu faço aos domingos. E assim, para quem acompanha a Adriana, o trabalho incrível que ela faz com a literatura e com artes, eu só tenho que agradecer essa possibilidade e esse espaço de estar aqui, porque é um espaço que a Adriana criou, mas é para todas e todos nós. Muito, muito obrigada. Tentei fazer um resumão, assim. Eu que te agradeço muito, Terezinha. E assim, dentro dessa sua trajetória de escrita, né? Você já se apaixonou desde criança pela poesia e foi escrevendo, foi guardando, até surgiu os seus livros. Como é que você trabalhou isso, essa sua parte na escrita, até chegar ao ponto de ter o livro Modelo Vivo e também essa preciosidade aqui, que é o Teodoro, que depois eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele também para a gente. Tá bem. Eu comecei a publicar minhas primeiras poesias em São Paulo, em jornal de bairro e no jornal da paróquia da igreja que eu participava, do Bibi, lá no Itaim Bibi, que era onde eu morava. Com 25 anos, eu publiquei meu primeiro livro de poesia. Hoje, em 2021, eu tenho 6 livros publicados, 2 a caminho, e assim, e o Teodoro é o meu livro mais recente, meu livro atual, foi publicado em dezembro de 2019. Eu lancei em São Paulo, ia lançar no ano passado, né, em Portugal. Você ia fazer o lançamento do Teodoro para mim, em Lisboa, mas com a pandemia nós tivemos que adiar tudo, não foi possível. Mas quando isso passar, a gente for vacinado e for possível voltar a viajar, quem sabe? Vai ter o momento certo. Com certeza, o Teodoro já está aqui em Portugal, mas vai ter o momento certo para ele, para todos conhecerem. Sim, sim. Então, assim, essa trajetória, como eu disse, 6 livros publicados e muitas coletâneas, inclusive tenho participado das suas coletâneas, né? Da Conexão. Tenho nem sei quantas, 3 ou 4 que eu já participei. Os livros estão na sala e eu estou aqui no escritório do meu marido. Você está em todos, eu acho que você está em todas as conexões, desde o primeiro volume. Você é a nossa querida, você está desde o primeiro volume, sim. Em todas as conexões você faz parte. Inclusive, já dando um spoiler, a Terezinha Malaquias vai estar numa mesa com a gente no primeiro encontro literário lusófono Conexões Atlânticas, que vai acontecer em julho. Te agradeço a sua gentileza de estar aqui com a gente sempre, que vai ser um grande encontro lusófono. E fora todas as outras coletâneas que você tem sempre apoiado a gente, só tem que agradecer esse carinho. Eu que te agradeço, Adriana. Te agradeço muito, muitíssimo. Que bom, eu sou desde a primeira coletânea. Sim, desde a primeira. Você faz parte da história do Conexões, que é uma história de imigrantes também, né? Foi o meu primeiro trabalho, porque quando eu cheguei aqui em Portugal, eu acho que como você também, todos nós que mudamos de país, é muito difícil. Você, como era modelo, talvez tenha sido um percurso diferente. Mas todos nós que chegamos, a gente tenta trabalhar, procurar emprego na nossa área, e nós não conseguimos de imediato, porque a documentação está acontecendo, então a gente não consegue, apesar de todo o currículo, de todo o histórico, conseguir emprego na nossa área devido às documentações que estão acontecendo. Então, aparecem subempregos, né? E eu não queria me sujeitar a um subemprego, já que eu tinha uma trajetória profissional. Então, Conexões Atlânticas foi assim, foi por 2 motivos. Um, para honrar os meus amigos que todos queriam vir na mala junto comigo.
Então, os meus amigos poetas desses anos todos, né, de trabalho cultural no Brasil, em Recife, Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo também, eu falei assim, olha, eu levo vocês na mala, na primeira oportunidade, eu faço uma coletânea de poesia para vocês estarem junto comigo. E o segundo foi uma questão de sobrevivência mesmo, que eu já começou a acabar o dinheiro e eu precisava agir, né, ter alguma coisa para que eu pudesse dar os meus primeiros passos sem depender de emprego, que a documentação, o processo burocrático demorou quase um ano. Então, foi através do Conexões Atlânticas que as portas se abriram para tantas coisas depois que aconteceram que eu nem imaginava. Então, só tenho que agradecer a todos vocês. Eu agradeço também muito. E, assim, eu cheguei aqui na Alemanha em 2007, é que eu vim algumas vezes. Eu vim em 2005, 2006, para conhecer e para ver se eu iria me adaptar aqui. E aí, em 2007, eu vim para passar mais alguns meses com meu namorado, e aí a gente resolveu se casar. E aí nos casamos aqui em maio de 2007, em dezembro do mesmo ano, na Igreja Católica, em São Paulo. Mas, assim, eu cheguei aqui em final de dezembro de 2006 e já comecei a trabalhar como modelo vivo em janeiro de 2007. Eu me lembro, não falava nenhuma palavra em alemão, nenhuma palavra, e o meu marido me acompanhou algumas vezes, né? Era namorado, me acompanhou algumas vezes em alguns trabalhos, e falava, ela pediu uma pose em pé, uma pose deitada, uma pose sentada. E eu me lembro que um trabalho que eu fui, nos primeiros, eu cheguei lá, quer dizer, ele me acompanhou, e aí uma alemã muito simpática vira assim, se você quiser, pode ir embora, eu falo português. Ela tinha morado no Brasil 3 anos e falava um pouco de português ainda. E aí ele foi embora e ela começou a me falar, né, como eu deveria fazer as poses. E foi curioso, eu gosto de dizer isso, que a professora que me contratou para um grupo de senhoras e senhores que me desenhavam na faculdade de pedagogia, ela disse assim, eu vou chamar uma vez, se eu gostar, eu vou chamar outras vezes, que eu tenho muito trabalho. Eu fiz a primeira pose, ela disse para a alemã, traduzir para mim, que ela tinha percebido que eu era profissional e que eu teria muito trabalho com ela. E aí, quando eu fiz a segunda, ela pediu de novo tradução para mim, que eu era o melhor modelo vivo que ela tinha visto na vida. Enfim, eu sou muito grata, como eu disse, ao trabalho que eu fiz de 1992 até abril de 2020. Mas, assim, o bom desse trabalho é que eu pude chegar aqui e comecei a trabalhar, mesmo sem saber o idioma ainda, e eu não dependia de documentos, assim, porque é um trabalho, na verdade, informal. É um trabalho informal, e aí eu pude chegar e começar a fazê-lo, né? Mas super te entendo. Eu sei que um trabalho formal, assim, eu não teria conseguido. Depois, quando eu me casei em maio, aí eu já ganhei, naturalmente, o visto para trabalhar. Eu me lembro que eu me casei no sábado. Na segunda-feira, eu falei com meu marido, vamos lá no escritório de estrangeiros, que eu quero pegar meu visto para poder trabalhar. E nós fomos, só que eu não sabia alemão ainda. Que legal. Enfim, essas coisas que migrar, né, faz com a gente. A própria vida ela vai conduzindo, né? Eu, na Sim. verdade, eu sempre trabalhei sendo ou gerente ou supervisora, marketing, comércio, porque eu nunca tive coragem de me assumir como profissional independente. A Infinita existe desde 2008 e era minha empresa paralela. Eu recebia o meu dinheiro através do meu trabalho e a Infinita era onde eu me dava prazer, fazendo os eventos culturais, fazendo várias coisas. E eu nunca assumi a Infinita como meu ganha-pão, como meu trabalho mesmo. E eu tive que chegar em Portugal para realmente acordar e dizer assim, nossa, eu já estou nessa trajetória há tantos anos, por que não assumir?
né? E de não ter essa coisa de patrão e trabalhar independente. Isso foi a melhor coisa que eu fiz, tem sido uma trajetória conhecendo pessoas assim como você, fantásticas e muitas histórias de vida, e é um imenso prazer estar com todos vocês. Então, é isso que a gente tira de bom também, né? A gente, na literatura, nas artes, até como modelo vivo, e toda essa trajetória que você viveu, o que fica são as pessoas que passam pelo nosso caminho e tudo que a gente aprende. Sim, com certeza, Adriana. E como tem passado pessoas incríveis, lindas, de uma grandeza assim enorme no meu caminho, né? E eu falo, é engraçado assim, a internet, a gente nunca se viu pessoalmente, Sim. Mas eu sinto uma conexão tão grande, tão intensa e verdadeira com você, Sim. sabe? Sim. E eu sinto uma verdade de sentimento muito grande, como eu sinto com outras mulheres, né? Principalmente do mulherio, das letras, que tem vários, né? Portugal, Alemanha, Itália, enfim. Essa conexão é muito boa, é muito especial, e acho que a gente deve mantê-la, principalmente num momento como esse, de tanta tristeza, de tanta dor que o mundo está passando. Né? Sim. Hoje mesmo, acabei de ver, cheguei lá no Facebook, sei lá, 50 postagens sobre o Ismael Ivo, um queridíssimo artista que nos deixou. E, assim, como muitos têm nos deixado, né? É perda todos os dias que todos nós estamos tendo. Todos os dias. E assim, Terezinha, não é aquela história de que acontece distante de nós, está acontecendo muito, muito próximo. Todas as pessoas, a gente que lida com muita gente, né? Todas as pessoas têm história de um amigo, de um familiar, de um colega de trabalho. Então é uma situação que abala mesmo, né, a todos nós, porque é o mundo. E essa conexão que a gente tem agora, eu confesso que eu sempre fui muito resistente, porque eu, como fui muito acostumada a fazer eventos presenciais, eu nadava na corrente contra. Gente, saiam da internet, venham dar um abraço, venham olhar, conversar, tomar um café quente. E depois, com a pandemia, eu tive que me render, me reconstruir também, porque eu não tenho habilidade, confesso que eu tenho muita vergonha também, eu sou muito expansiva para algumas coisas, mas para as outras eu sou muito fechada e muito envergonhada. Então foi um grande desafio quebrar essa barreira e criar o canal do YouTube, fazer vídeos e convidar vocês, e foi a força de vocês que me fez continuar e não parar. E só que são dois lados muito difíceis, né, para a gente, porque nós estamos aqui de uma maneira ou de outra protegidos, porque além de tomarmos as nossas precauções, a gente meio que se fechou numa bolha, porque a gente tem essa possibilidade, né, devido ao trabalho, mas abrimos uma janela para o mundo inteiro e estamos convivendo com todo mundo. A gente fica muito exposto também, né? Essa exposição também é muito grande e isso vai gerando também, captando essas energias todas e em solidariedade a todos que estão passando por dificuldades e até nós também, ultrapassar uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, lutar todos os dias para nos mantermos, né, fiéis às nossas vontades e à nossa convicção de que isso vai passar e que a gente tem que continuar pela arte, pela poesia, pela literatura, também não é uma caminhada fácil. Porque nos bastidores a gente ouve muitas histórias também, né, das pessoas que a gente convida, e isso emociona, isso sensibiliza e deixa a gente um pouco fragilizado também, né? É o que eu sempre penso e digo, Adriana, ai de mim se não fosse a arte e a literatura. Eu não sei como é que eu estaria nesse momento. Terezinha, eu vou te confessar que é nisso que a gente tem que se agarrar. Tem que se agarrar nisso. E eu falo, graças a Deus que existe a arte e a literatura para nos abraçar, para nos agarrar nesse momento, para nos fortalecer. E assim, até mesmo em respeito às pessoas que já partiram, que estão partindo nesse momento, nesse instante que a gente está conversando, nesse instante que as pessoas vão assistir o vídeo, e amanhã, né? E as pessoas que partirão amanhã. Eu tenho feito trabalhos muito nesse sentido, estou com um trabalho agora que eu vou fazer durante um mês, que é uma instalação que eu estou fazendo e vai se tornar um vídeo,
que se chama Flores para quem partiu, abraços para quem ficou. Porque eu falo, eu me sinto muito tocada com tantas perdas desse jeito nesse instante. E aí eu estava muito infeliz sem fazer nada. Não posso fazer nada. Sim. Mas eu posso fazer uma ação, um carinho, uma homenagem à memória dessas pessoas. E é isso que eu vou fazer. Isso que eu já comecei a fazer, que daqui um mês, mais ou menos, estarão nas redes sociais. Eu vou postar nas redes sociais, no canal, enfim. Porque começou a gritar dentro de mim que eu tinha que fazer alguma coisa para homenagear essas pessoas que partiram, que estão partindo. Emocionante, belo gesto. Eu não tenho essa habilidade artística, mas é o que eu sempre estou falando. Eu tenho me superado também muito. Tem horas que dá vontade de fechar as portas e só escrever, porque eu também passei quase 4 anos sem escrever, me dedicando a divulgar os outros, né? Desde que eu vim para Portugal, todas as coletâneas, todos os livros, os eventos que eu fazia, era sempre leitura dos outros, querendo divulgar os outros autores. E com a pandemia, eu tive essa necessidade, que se eu não colocasse para fora, eu não ia conseguir resistir. Então, voltei a escrever minhas crônicas, meus contos, meus poemas. Tive que adiar, eu tinha um projeto de um livro para lançar com meus 50 anos, tive que adiar, agora vai ser só com 55, mas a produção é o que faz a gente estar se mantendo um pouco de equilíbrio. Quando a gente ou está pintando uma tela, ou está bordando, ou está escrevendo, é uma forma da mente se distanciar um pouquinho de toda essa energia pesada e a gente se manter mais equilibrado. E essas lives que você faz, o café da manhã, esses encontros com as suas irmãs também, que depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e as minhas também, de tantas e tantas outras pessoas, né? É uma forma também da gente ser solidário e puxar aqueles que estão em casa. Tem muita gente que está em depressão, tem muita gente que está tendo problemas financeiros, e é uma válvula de escape para passar alguns minutinhos ouvindo as experiências de outras pessoas, para se sentir mesmo aconchegado, né? Então, através da arte, da palavra, da literatura, gente, é uma forma que a gente tem que contribuir para aqueles que ficam, para amenizar um pouco essa dor, e também nos mantermos resistentes e homenagear aqueles que ficaram, aqueles que foram, porque a maioria desses que foram, que a gente conhece, também eram ativistas culturais, eram artistas, eram poetas, eram professores. Então, é uma forma também da gente manter e dar continuidade a todo o trabalho que eles fizeram, que foi interrompido assim tão tragicamente por uma situação que depende de todos nós também, né? Sim, eu quero, antes de mais nada, antes de responder uma pergunta, dizer que você se superou muitíssimo bem, Adriana. Você faz muito bem. Mesmo gostando mais de ficar nos bastidores, você tem conduzido muito bem as lives. Acho que você conduz muito bem as lives, as gravações. Eu já assisti várias, já assisti ao vivo as lives, já vi muitas gravações depois. Você tem se superado, assim. E parabéns por fazer isso por nós e para nós, né? Muitíssimo obrigada mesmo. E assim, nem peça, né, da dificuldade que algumas pessoas têm, que é natural que tenha, né? Nem imagina isso, né? E Terezinha, primeiro, grata pela gentileza, e se não fosse o apoio de vocês, eu não conseguiria também. Eu até tenho uma curiosidade, eu comecei a faculdade de jornalismo, enquanto estava na parte só da escrita, era tudo maravilhoso. Quando eu fui para as câmeras e tinha que ficar na frente, fazer entrevista, eu travava totalmente. E eu abandonei a faculdade quase nos últimos períodos, justamente porque eu não conseguia superar isso. Eu sempre fui muito tímida, e foi através dos saraus, anos depois, que eu comecei. Eu não lia meus poemas, eu mandava alguém ler por mim. Então, uma amiga que me forçou, me jogou no palco e disse: agora você vai abrir a boca e vai ler. E eu tremia. Então, assim, eu sempre tive esse problema. Sempre fui muito expansiva nos bastidores, mas para dar a cara e falar,
Então, é um desafio que vocês, por vocês, que eu estou fazendo isso, e é a troca que vocês me dão com essas suas palavras, principalmente você que é tão generosa, tão querida, é que me motivam a continuar. E, assim, não é fácil. O encontro do Mulherio das Letras, coordenar 300 mulheres em 4 dias, foi uma loucura. Depois eu fui para o 101, né, no hospital, parecia que eu estava infartando, e foi uma crise séria de ansiedade que eu tive, passei 20 dias de cama, tomando remédio. Então, assim, e coisas que eu nunca tive. Pelo contrário, eu sempre fui muito de esporte, muito de natação, de caminhada, e nunca tive problemas nenhum em relação ao lado emocional. E comecei a ter essas crises de ansiedade, porque era uma coisa que era muito mais, né, do que eu poderia aguentar, mas eu fui superando. E foi um grande aprendizado nessa pandemia. Um lado meu querendo desistir de tudo e o outro lado dizendo assim, não, resista, tem que continuar. E se não fossem vocês, eu jamais estaria, né, depois de um ano, dando continuidade a todo esse trabalho. E cada live que eu faço, cada vídeo que eu gravo, eu recebo tanto de vocês, tantas experiências de vida, é tanto carinho, é tanta força, que eu só tenho mesmo que agradecer e seguir. Né? Eu não faço nada, eu só abro as portas e vocês é que vêm. Ok, então, Adriana, mas nós nos agradecemos, assim, nós nos agradecemos. Muito. E é muito interessante, porque eu me sinto na mesma vibe, assim. Tem dia que eu acordo, tem semana que eu acordo assim, eu vou parar com as lives, eu vou parar com o café da manhã, porque está muito difícil, está muito pesado, está muito triste. Mas é muito curioso, eu recebo muitas mensagens, principalmente no Instagram, assim. Eu fico, aos domingos, eu fico esperando a live. Eu gosto tanto desse café da manhã, Frustuque, que eu fico esperando. Muitíssimo obrigada. Muita gente que está triste, que está deprimida, tem me escrito. Sim. E às vezes eu falo com meu marido, como que eu vou parar? Porque também me faz bem. Então faz bem a mim e faz bem a outras pessoas. Eu sei, são muitas coisas, não dá para assistir tudo. Mas a gente consegue assistir algumas coisas, um pouco aqui, um pouco ali, hoje ou amanhã a gente vai conseguindo assistir, né? Sim. E assim, são muitos assuntos, você falou para falar do trabalho com as minhas irmãs, aliás, a gente começou em fevereiro, fazendo todo o primeiro sábado do mês, uma roda feminina online, e cujo tema é o protagonismo somos nós, mulheres. É uma roda que só vem mulher participar, e nós falamos sobre nós, é um espaço para parar e conversar com outras mulheres. E tem sido muito interessante, porque minhas duas irmãs estão em São Paulo, elas são psicólogas, e fazemos juntas, e tem mulher, tem brasileira que mora em Portugal, tem uma moça que é do Uruguai, né? E aqui na Alemanha estou eu e tem mais 4 ou 5 brasileiras que moram aqui. E que foram chegando, vendo a gente divulgar nas redes sociais e começaram a chegar. E o grupo está crescendo. E assim é um espaço para um bate-papo informal sobre nós. No mês de abril, nós falamos, por exemplo, sobre o legado feminino. E aí, assim, quais são as mulheres ao seu redor que te inspira, que te inspiraram? Primeiro, a gente pensa no núcleo familiar. Avó, mãe, filha, você tem filha? Irmãs, e depois a gente expande para as artes, para a literatura, enfim, né? E tem sido encontros muito bons, muito gostosos. Foi uma ideia, um projeto da Maria Célia Malaquias, minha irmã, e ela convidou a mim e a Cristina Malaquias para juntarmos. Aí nós sentamos, as duas no Brasil, eu aqui na Alemanha, e começamos a trabalhar online para construir esse projeto que está bem bacana. E o nosso desejo e intenção é que continue nesse ano de 2021 até o final. Vamos ver se a gente tem fôlego para isso. Tem sido muito bom e muito fortalecedor. E é o primeiro trabalho que a gente faz junto, né? Que eu chamo o Projeto das Irmãs Malaquias. Eu já tinha trabalhado muitas vezes com a Maria Célia, na Itália, sobretudo,
várias vezes na Itália, várias vezes em São Paulo. Mas com a Cristina é a primeira vez. Então, nós três juntas é o primeiro momento. Eu achei fantástico. Quando dá para acompanhar, eu vejo. E quem quiser participar, Terezinha, como é que faz? A gente pede para as pessoas nos mandarem mensagens, né? Nos escreverem nas redes sociais. Tem um telefone que eu não sei de cabeça, que é um número, uma linha específica para inscrição, né? Um WhatsApp de São Paulo. Eu posso passar depois, eu não me lembro de cabeça, assim. Mas nos procura nas redes, né? Procura a mim nas redes sociais e aí vai ser possível fazer a inscrição com antecedência. Ah, perfeito. Então, tem o teu Obrigada. site também, tem o teu site, tem o Instagram, tem o Facebook. Não é difícil encontrar a Terezinha. Tem o YouTube também, então qualquer Instagram, Facebook é fácil encontrá-la também, fora o site. E, Terezinha, e dentro desse processo todo, né? Porque você escreve, é modelo, agora com a pandemia descobriu essa nova possibilidade de estar mais junto com as suas irmãs também, fazer esse projeto fantástico. Tem a Embravida, né, que é um outro projeto também que você, de uma maneira ou de outra, apoia. Fala um pouquinho para a gente. Perdão, é Embradiva. Isso, desculpa. Imagina, são muitos nomes. A Embradiva é uma associação fundada por mulheres brasileiras que têm mais de 20 anos, e a Embradiva está em Frankfurt, aqui na Alemanha. E aí, no mês de março desse ano, elas me convidaram e nós fizemos uma parceria dentro de um projeto meu, que eu iniciei em 2017, que se chama Olhe para mim, Schau mich an, que são fotos performance que eu faço ainda, iniciei em fevereiro de 2017, eu como fotógrafa e performer. São autorretratos. E aí, inspirada nesse trabalho meu, a Embradiva me convidou, nós fizemos uma parceria no mês de março inteiro para homenagear nós mulheres. E estava aberto para mulheres de outras nacionalidades, mas a maioria fomos nós, mulheres brasileiras. E foi o primeiro projeto junto, a primeira parceria, foi muito bom, e talvez no futuro a gente faça outras parcerias. Vale a pena procurar conhecer o trabalho da Embradiva, sobretudo para a mulher brasileira que está na Alemanha, porque a Embradiva tem um trabalho muito bom, muito sério, que ajuda e que acolhe, inclusive, mulher vítima de violência, que a questão da violência, lamentavelmente, está presente no mundo inteiro, aqui na Alemanha também. E um dos trabalhos da Embradiva é acolher essas mulheres, apoiar essas mulheres. Isso é um trabalho fantástico, porque todas as mulheres, independente da nacionalidade, sofrem. Em alguns países isso é um pouco mais fechado, em outros, como no Brasil, que tem a Lei Maria da Penha, isso aqui é um pouco mais aberto. Em Portugal é muito fechado, apesar de todos os noticiários, de vez em quando, tocarem nesse assunto, mas a gente percebe que ainda é um tabu e as pessoas não têm vergonha, né, de pedirem ajuda, de pedirem socorro. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a violência contra a mulher não é só levar a tapa ou qualquer tipo de violência física. Tem a violência da humilhação, tem a violência, acho que essa é a pior, né? A submissão, Sim, o outro psicológica. Subjugar. A violência, às vezes, a mulher não tem, está em outro país, não tem a quem recorrer e se permite subjugar, né? Então, tem várias situações de violência contra a mulher que não é muito explícito, que a gente pensa só na violência física, mas tem muitas outras formas de violência que todas as mulheres merecem respeito, e esses órgãos, né, como esse trabalho da Embradiva e tantos outros, é muito importante para que a gente fale um pouquinho. E nessa situação toda, assim, de pandemia, qual é a lição que você acha que fica? Depois que essa situação toda ou passar ou atenuar?
Olha, Adriana, é difícil essa pergunta, mas assim, eu, Terezinha, tenho pensado muito, me questionado muito, e nas minhas meditações, eu tenho o hábito de meditar há quase 30 anos, eu tenho essa prática, que é o que me salva também. E aí, assim, eu fico me perguntando o que essa pandemia quer nos dizer. Não sei, não tenho resposta, mas eu tenho umas fantasias, uns delírios, que essa pandemia é também para nos fazer acordar, despertar. E assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a vida da outra pessoa? O que eu estou fazendo com o planeta? Sabe? O que eu estou fazendo com a natureza? Eu estou respeitando a minha vida, a vida da outra pessoa, a vida, a natureza, os animais. Somos, somos todos seres vivos e todos precisamos ser respeitados e amados e amadas. Pessoas, natureza, animais. Então, assim, para mim, eu desejo imensamente me tornar uma pessoa melhor. Aliás, eu trabalho para isso todos os dias, para que eu possa ser melhor, mais consciente, mais solidária, mais empática, principalmente com a dor e com a necessidade da outra pessoa. E eu desejo imensamente que as pessoas possam acordar, se despertar, para despertar o melhor delas, né? Trazer para a cena, né? Como atriz, que eu sou também, trazer para a cena, para o palco, o melhor que cada um que somos, que cada pessoa é. E, Terezinha, tudo isso que você falou, eu assino embaixo, eu também estou exatamente nesse momento, mas eu fico com muita pena das pessoas que não têm esse entendimento, né? Então, com a pandemia, o nível da revolta, de questionamentos, de negacionismo, de falta de solidariedade, de fraternidade com o outro, isso aumentou absurdamente. Então, eu não sei se na época era muita correria diária, a gente não conseguia esse tempo, né, para parar, para respirar, para olhar para nós mesmos e para o outro, mas de um lado que tem muita gente nesse tempo de reflexão, em que a gente está realmente, né, se desconstruindo e buscando um caminho melhor em relação a todos os segmentos da nossa vida e a nós mesmos, tem outras pessoas que estão realmente mostrando um lado muito mais egoísta, muito mais violento, e isso me preocupa muito, porque é um tempo de regeneração, é um tempo de calmaria, é um tempo em que o mundo precisa respirar, e tem muita gente que ainda não entendeu esse recado, né? Então, cabe a nós que estamos nessa rede, né, de mãos dadas, dar voz, dar espaços e repetir cada vez mais essas frases, essas palavras que você tem falado, que de uma maneira ou de outra vai respingar, né? Somos uma gotinha no oceano, mas de uma maneira ou de outra respinga em alguém que no momento está totalmente fechado, está totalmente negando isso tudo. Adriana, me lembrei agora, eu no começo da pandemia, né, o ano passado, eu tinha muita raiva dessas pessoas que estão negando, que ficam, né, negando a existência, a gravidade dessa pandemia, as pessoas que usam máscara errado, com o nariz para fora. Eu tinha muita raiva dessas pessoas, e eu me lembro que eu pegava bonde quando realmente precisava, cheguei a ficar dentro de casa 20 dias. E aí, quando tinha que ir para alguma consulta ou ir para o supermercado, que a gente vai a pé, mas enfim, algumas vezes eu tive que pegar bonde, porque estava fazendo fisioterapia. E aí são 5 quilômetros da minha casa, para não perder meu banho, eu ia de bonde, mas eu voltava a pé. Né? Eu amo caminhar, então, tranquilo. Se não fosse suar na ida, eu iria e voltaria a pé.
E eu me lembro que eu começava a brigar com as pessoas no transporte público. Eu ia para o supermercado, eu começava a brigar quando as pessoas não respeitavam a distância ou não colocavam a máscara direito. Aí um dia eu vi um pedacinho de um vídeo da Monja Coen, que é lá de São Paulo, e ela falou assim: Senhor, nos dê paciência com as pessoas negacionistas, com as pessoas que não estão entendendo a gravidade desse vírus. Nos dê paciência para respeitá-las, para respeitar o tempo delas. E aí foi assim um clique que me deu. A partir desse dia, eu saio de casa para comprar comida, eu voltei a trabalhar no Centro Cultural que eu trabalho, nós temos 2 galerias lá, eu trabalho nas galerias, cuidando de obras de outros artistas plásticos. Eu voltei a trabalhar tem 3 semanas. E aí, eu ainda consigo ir e voltar a pé para o trabalho. E no supermercado, eu saio de casa assim, enviando luz para as pessoas, enviando luz e amor. Porque eu descobri que não estava adiantando estar com aquela raiva, com aquele ódio que estava das pessoas Sim. e não entender a gravidade. Eu falei, caramba, tem que mudar esse foco, tem que mudar essa energia. Felizmente, eu consegui, graças a esse clique com o vídeo da Monja Coen, me deu um clique e, assim, enviar luz e amor e entendimento para essas pessoas, para que elas possam, de fato, entender e cair a ficha para proteger elas mesmas e as outras pessoas. Eu também que a gente possa. Eu também passei exatamente por essa situação. Eu sou sagitariana com acidente de aquário, então aquela coisa, às vezes. Sou. Então, por isso que a gente também se identifica tanto. Então, tem aquela coisa do fogo, da revolta, de querer mudar o mundo, de mostrar a nossa verdade, o que é justo, e isso nos consome muito também. E eu passei muito, tudo isso que você está falando, eu passei exatamente igual. E comecei a escrever, eu criei uma série de crônicas, 8 dias em casa, 30 dias em casa, até 360 dias em casa, e onde eu desabafava, porque eu ficava com muita... eu chegava no supermercado, aquelas pessoas sem noção na primeira semana, comprando tudo que vinham, as prateleiras vazias, uma falta de solidariedade com o outro, que depois tinha uma família querendo comprar um frango para dar para o filho, para o almoço, e não tinha abastecido, porque o outro encheu o carrinho e levando todos os frangos que estavam no frigorífico. Cenas assim de uma falta de humanidade no momento que era para todo mundo estar estendendo a mão um ao outro. Então, eu comecei a me revoltar muito com isso. Meus primeiros 8 dias de pandemia foi assim de muita revolta. E eu achava que era uma coisa que ia durar poucos meses e que eu ia conseguir mudar o mundo com as minhas observações. E isso estava me consumindo também. Então, foi aí que eu comecei. Eu conheço os vídeos da Monja e comecei também a trabalhar assim, eu tenho um entendimento, eu vou fazer a minha parte. E o resto, cada um vai ter o seu momento, né? Aí comecei a colocar as pessoas como numa etapa de escola mesmo, do pequenininho até o mais elevado, e que cada um vai ter o seu entendimento no momento certo, e que eu não posso fazer nada por eles. O que eu posso fazer é por mim, por quem está próximo de mim, e nos momentos que a gente tem essas oportunidades de conversar, pode ser que a gente atinja 5, 10 pessoas, mas a gente atingiu o coração dessas pessoas. E aos poucos as coisas vão caminhando e a gente vai contribuindo da maneira que a gente pode. E é assim, não tem muito o que fazer também. A gente quer mudar o mundo, a gente gostaria de ter possibilidades, né, de fazer coisas grandiosas. E quando eu comecei a me sentir potente a essas coisas grandiosas, eu comecei a perceber que, de repente, o meu lugar é fazer uma coisa pequenininha, né? Que, sendo uma gotinha, talvez eu consiga alimentar mais os oceanos aí da vida. Então, comecei a me acalmar um pouco com tudo isso. E, Terezinha, o nosso papo duraria 2, 3, 4 horas, porque é uma delícia estar com você, é uma afinidade que a gente tem, um carinho, e um dia eu já falei com a Cris Herman, a gente vai para a Alemanha para a gente sentar depois e tomar um café e bater um papo. Sim. E eu queria que você... A Cris está em Berlim, né? A Cris está aqui em Berlim. Sim, está em Berlim, mas aí um dia... mas um dia a gente combina...
Eu tenho um primo também, eu tenho família também na Alemanha, Que de Mairi, legal. que é holandês, mas eu tenho família de muitos anos também morando na Alemanha, enfim. Uhum. Ainda não cheguei até aí, mas a pandemia interrompeu muitos planos, que a Sim. ideia do Mulherio das Letras Portugal era ser meio que itinerante. Então, tem a Inês lá na Bélgica, tem tanta gente espalhada, então a gente fazia um encontro do Mulherio com essas brasileiras que estão espalhadas pela Europa, mas a pandemia não permitiu, mas um dia a gente chega lá. E Com você certeza. Virão para Freiburg, onde eu estou. não, Estou longe de vou, Berlim, mas vale mas super a aí não tem pena. problema. Eu fico um tempinho em Berlim, depois eu vou para Freiburg, depois vou para outros lugares que tem muita gente espalhada aí. Tem a Valesca Brickman, tem a Luzia, tem a Camila no Beling, então tem Sim. a Luzia Costa Becker, tem muita gente aí para visitar, para estar com Uhum. vocês. E dentro dessas histórias todas para contar, o Teodoro, que eu vou falar do Teodoro, que é o mais recente, tá? Ele tem muita história aqui dentro. É um livro que ele tem poesia, ele tem narrativas, ele tem pequenos contos e fala desse processo de luto, né, dessa superação toda que você teve. Foi um livro ilustrado também por você, a capa é sua. Como é que foi esse processo todo de botar para fora essas dores e transformar isso numa arte, né? Tanto na arte poética quanto na arte da diagramação do livro, da estrutura toda do projeto gráfico? Conta para a gente como é que foi tudo isso dentro dessa construção do Teodoro. Sim. Na verdade, o Teodoro tem textos que são... Tem alguns textos mais antigos, por exemplo, o próprio poema Teodoro é um texto bem antigo, que eu escrevi em homenagem ao meu avô materno. É a minha lembrança da morte do meu avô, do pai da minha mãe. E tem muitos textos muito novos, muito atuais, porque eu escrevi e decidi publicar o livro vivendo o luto da perda da minha mãe. Ela faleceu 27 de dezembro de 2017, em São Paulo. E eu voltei para a Alemanha, meu marido estava comigo, nós voltamos para a Alemanha dia 12 de janeiro de 2018. E meu cabelo estava enorme, né? Estava batendo na cintura. Eu me lembro que eu cheguei no corredor aqui, na minha casa, olhei para o espelho que tem lá, peguei a tesoura e cortei tudo, deixei meu cabelo na nuca. Foi o primeiro passo, assim. E aí cortei e, nossa, mudou tudo, outra cara, né? Cortei todo o meu dread de muitos anos. Bom, e aí eu comecei a escrever. Era uma necessidade muito grande de escrever para lidar com a dor. Por mais que minha mãe estivesse idosa, mas a morte dói. A morte sempre dói. Ainda mais que minha mãe estava saudável quando nós chegamos no Brasil para passar o Natal, e ela, como sempre, estava no aeroporto esperando por nós, né? E, enfim, uma semana depois ela ficou doente, foi internada e não voltou para casa. E aí eu falei, a vida real não é só alegria, não é só felicidade que a gente posta, muita gente posta nas redes sociais. E, por favor, não entendam como uma crítica, não é uma crítica. Mas a vida real é, sim, também o que a gente posta feliz nas redes, mas também são as dores que nós vivemos. É desemprego, é doença, é morte. E aí eu falei, eu vou publicar esses textos, porque, principalmente na nossa cultura ocidental, a morte é um tema tabu. E eu, Terezinha, penso que nós precisamos falar sobre a morte. Existem muitos temas tabus na nossa cultura. A morte é um deles, mas eu acredito que a morte tem que ser um tema a ser trazido para a roda de conversa, de ser discutido, de ser conversado. Não deve ser um tabu esse tema. É um tema natural que todo mundo vai passar. Todo mundo já perdeu alguém que ama, ou vai perder hoje, ou vai perder amanhã. É um processo natural do viver.
Então, assim, por que não falar? Né? Então, assim, eu sei que Teodoro fala de morte, mas não é um livro triste. E eu quis, com Teodoro, provocar alguma reflexão. E aí a capa é uma aquarela que eu fiz, e tem umas ilustrações que eu fiz dentro do livro. Esse está fechado, vou deixar fechado. Mas o projeto gráfico e a diagramação tal foi feito pela Andressa Reis. A Andressa Reis fez obrigada, Adriana. Fez o projeto gráfico, diagramou e a revisão, né? Acho que é importante dar crédito correto para quem trabalhou, para quem fez, assim. Eu só escrevi, ilustrei e fiz a capa, não é? Mas, assim, para mim, o Teodoro é um livro necessário, porque ele fala de dor, mas ele fala de vida também. Ele fala de tristeza, mas ele fala em homenagem. Em homenagem a quem me deu a vida. A minha mãe, ao meu pai também, falecido há muito mais tempo, ao meu avô Teodoro, que foi a primeira vez que eu ouvi a palavra morte, foi quando o vovô Teodoro faleceu. Eu era uma menina de só 5 anos. E aí surgiu o poema, muitos anos mais tarde, e com esse poema, Teodoro, eu fiz inclusive um vídeo, e nós ganhamos em 2015 um troféu de inovação em São Paulo. A Kátia Viana, a minha diretora, me dirigiu com esse meu texto, Teodoro. É mais ou menos isso. Tem muito amor no Teodoro. E o livro é fantástico, ele tem poemas e tem textos contando da infância, né? Tem tantos detalhes assim, tão seus e tão comuns em todos nós que crescemos, né, no Brasil com essa coisa da fazenda, do quintal, das frutas, daquela comida típica. Então, recomendo a todos vocês. Teodoro está no Brasil, está em Portugal, está na Alemanha, disponível à venda. Quem quiser adquirir, é só procurar pela Terezinha Malaquias. E tem o site dela também, que é um livro fantástico, tanto para a gente ter como para a gente oferecer também. É um livro muito bonito para ter na cabeceira. Eu fiquei apaixonada pelo Teodoro, está sempre aqui comigo. E, Terezinha, que emoção. E para a gente finalizar, tem alguma outra coisa que você gostaria de falar? Alguma mensagem? Fazer alguma leitura? Que tem uma última pergunta que eu queria te fazer para a gente encerrar. Mas antes disso, eu queria que você ficasse livre para falar o que você desejar. Tá, só rapidamente, assim, por favor, gente, se cuide. Fique em casa, não se aglomerem, use a máscara corretamente. Leve essa doença, esse vírus a sério, porque ele é muito sério. Se você não levá-lo a sério, ele pode levar você ou levar alguém que você ama muito. Então, por favor, se proteja e proteja seus amores. Isso é muito importante. E, Terezinha, para a gente finalizar, primeiro queria agradecer a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada por esse momento. Gratidão, Terezinha, por você estar no meu caminho. Não te largo mais. Eu precisei sair do Brasil para te encontrar na Alemanha, mas agora os nossos caminhos estão mais próximos. A gente vai estar junto em muitas e muitas coisas. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que você gostaria que te fizesse e como você responderia? Caramba, qual pergunta que eu gostaria que me fizessem, o que eu responderia? Meu Deus, que pergunta, Adriana! Eu não sei se eu... Talvez o que me faz feliz, o que eu preciso para ser feliz. Eu preciso, na verdade, de muito pouco. Eu preciso de papel e caneta para escrever, para desenhar, ar para respirar, natureza para contemplar. E isso, para mim, é Deus, que está dentro de mim, que está dentro de você. Não importa o nome que eu dou, que você dá, que quem nos assiste dá. Isso, para mim, é Deus. Muito, muito obrigada, Adriana. Muito obrigada por todo o trabalho que você faz para nós.
Muito, muito obrigada às pessoas que assistem, que acompanham o seu trabalho. A quem vai nos assistir, muitíssimo obrigada por assistir. Obrigada. Sejam felizes. Gratidão. Gratidão da minha parte, sempre. A vocês. Não te largo também, Adriana, nunca. Abraço. Abraço, querida. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.